E a gente sempre trabalhou muito com blogueiros. Hoje em dia a gente não trabalha mais com blogueiros. Nossa. E as nossas visualizações têm mais do que quando tinha blogueiros. E a gente tem mais leads do que quando tinha propriamente os blogueiros, vinha aqui na loja fazendo a propaganda e tal. Então, hoje a gente tem mais com os conteúdos que a gente está fazendo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Pessoal, estou muito feliz aqui com a presença de vocês nessa gravação desse case e quero começar vocês se apresentando, né? Falando o nome de vocês, de onde vocês são, qual que é o negócio de vocês. Explica para o pessoal. Meu nome é Raquel, eu sou proprietária da Onyx Joalheria. Nossa loja está localizada em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E eu e o Flávio somos sócios. Meu nome é Flávio, sou gerente da Onyx Joalheria e Ourives também. E aí a gente faz a participação junto com a minha esposa Raquel e a nossa querida Carla aí. Eu sou a Carla, eu sou, aí uma parceria aí de gerente. CEO. Tá em todos os eventos, a Carla. Show de bola. Legal, pessoal. E como é que vocês conheceram a Codirect? Conta pra gente. Aí foi com o Flávio. A Codirect veio de uma necessidade, né, de tanto eu brigar com todo mundo, porque eu sempre fui meio buscando as coisas, mas a gente tentando acertar e sempre errando. A gente sempre trabalhou grande fator, entendeu? E aí tem muitas empresinhas pequenas, porque eu faço aquilo, porque eu faço isso, e não fazia nada. E não ficava do agrado nosso. Porque a gente sempre achava que estavam fazendo, ou ficava aquela coisa muito... como é que eu posso falar? Muito... Amador. Não é nem amador, não parecia a loja, ficava uma coisa muito certinha, como se você tivesse pego da internet e colocado lá. Ou as fotos não eram no estilo que a gente gostava, né? Sabe? Então, assim, a gente sempre tinha uma reclamação, ou a gente sempre sentia que a gente estava fazendo todo o trabalho e pagando para eles. Porque a gente ia lá, fazia as fotos, fazia os vídeos e entregava moído, assim. Só eles recebiam, e ainda quando eles faziam uma edição, não era o que a gente queria, não era o que a gente queria passar para o nosso cliente. Aí a gente sempre tinha essa encrenca com o marketing nosso. E o Flávio sempre atrás, sempre correndo atrás. Aí foi que ele encontrou vocês. E como é que tu encontrou a gente? Foi através do TikTok, se não me engano. Foi através do TikTok, né? Aí eu falei, cara, vou dar uma olhada. Foi onde que eu me inscrevi também, né? Aí depois os consultores entraram em contato comigo, né? Aí eu conversei com a Raquel. Foi meio receosa no início, porque... Ela foi meio resistente, até a questão, saber se não era mais um. Tipo assim, é bem difícil, né? Porque a gente investe em marketing, tipo assim, a gente não viu o resultado que a gente queria, sabe? Sim. E aí, a hora que ele me falou, eu falei, putz, de novo, Flávio, será? Mais uma. Exatamente. Ainda mais por estar longe. Sim. Aí, exatamente, tinha essa questão de ser consultas e coisa, mas é mais pelo computador, não é uma empresa que estava aqui. E, tipo assim, aquela reclamação, será que a empresa daqui a gente já não conseguia ter aquela conversa? Será que lá que nós vamos longe conseguir? Vai ser pior ainda. Até porque a gente não conhecia como que era o método da Codirect. A gente conhecia o dos outros e conhecia o que a gente fazia, mas não do método da Codirect, né? Entendi. E quanto tempo até conheceu a gente, acredito pelo Instagram, preencheu a landing page e entrou em contato com a gente. Quanto tempo começou a acompanhar a Codirect até realizar a compra? Não, eu acho que foi meio instantâneo. A gente já estava bem aborrecido já com as empresas dizia-se de marketing daqui da cidade, né? E a gente falou, não, vamos meter as caras, porque já também era uma época o Dia das Mães, né? A gente vinha já querendo alavancar também, aproveitar. Eu falei, não, vamos meter a cara e pronto, acabou. Então foi meio que instantâneo mesmo, não esperou muito, não. Show de bola, show de bola. E depois que vocês entraram aqui na Codirect, como é que foi a experiência? E que resultado vocês tiveram aqui? É porque, assim, tudo que é novo, tudo que é mudança, é do ser humano você ficar mais assim, putz, vai mudar tudo de novo? Será que isso aí vai dar certo? Então, assim, tudo que é novo, é normal a gente ter aquela recua. Eu sempre falava, pô, Flávio, de novo, será que vai dar certo? A gente conversava, Carla, que trabalha mais na parte, que a gente deixou a Carla para cuidar mais do marketing, a gente conversava, nossa, será que vai ser tudo de novo igual e vai ser a mesma coisa? E aí a gente percebeu que a gente não fazia algumas coisas nas primeiras reuniões. Não a primeira de início, porque a primeira de início é mais um conhecimento da Codirect com a gente e da gente passar sobre a nossa loja para vocês. Mas, assim, a gente não tinha um planejamento.
A gente postava, assim, todo dia no... Me ajuda, Carla, no Store, né? Isso, no Stories. Aleatório, na verdade. Só que aleatório. a gente não fazia aquela coisa assim, era um planejamento disso, certinho, tal horário, vamos trabalhar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Era todo dia, tinha postagem. A gente sempre trabalhou com postagem todos os dias. Sim. E é uma coisa que a gente sempre exigiu dos nossos funcionários. Quando eles entravam na empresa, a primeira coisa, você vai ter que fazer Insta, você vai ter que fazer, mas era coisa mais ali. Não era uma coisa assim certinha, com planejamento. Sim, era um marketing mais sem estratégia, né? As coisas soltas. Avulso, né? Avulso. Sem aquela conexão estratégica. Vamos falar da realidade. A gente via um negócio que estava dando certo de algum concorrente, sei lá, de um outro nicho. Vamos contratar essa blogueira também, vamos fazer igual. Entendi. Entendeu? Mas não funcionava. Sim, acontece muito. Então, assim, às vezes o engraçado para um era outro. O nosso ramo já não dá certo. Sim. Né? Aí a questão de seguidores, pensar muito em seguidores, mas assim, só seguidor não paga conta, né? Tem que ter seguidores bons, né? Bons, exatamente. Aí começou a vir as reuniões das Codirect, e a primeira reunião que a gente participou, tinha aquelas pontuação, a gente conversou, a gente ficou, acho que pontuação 6, né, Carla? Isso. E uma pessoa falou assim, não, porque eu posto todo dia, e a gente não postava todo dia. Só que ainda, eu tinha aquele sentimento ainda, tipo assim, de, sabe, vai dar certo? Aquele negócio de o novo não é bom. O bom é o que você faz todo dia. Aí, na primeira reunião a gente não fez todas as postagens todos os dias. Aí mesmo falando assim, não, vamos fazer, mas acabou que não fazendo. Aí teve uma segunda reunião, teve uma outra pessoa que falou, não, porque eu fiz todo dia, dá certo, todo dia. Aí eu sentei, conversei com a Carla e falei assim, Carla, mesmo que não fique bom os vídeos, a gente vai fazer todo dia. Ele não mandou fazer todo dia? Perfeito. Então, se a gente não tá achando que tá bom, a gente vai fazer todo dia. Se tiver ruim, a gente vai reclamar com eles. Exato. Maravilha. Exatamente. Foi isso que a gente conversou, eu e a Carla. Eu acho assim, que deu uma melhorada, não sei se a Carla confirma isso comigo, mas quando a gente passou na reunião com o Guilherme... Exatamente. Carla. É o do tráfego? Do tráfico, né? Isso, ele deu muita dica para a Carla e para o Flávio, fizeram uma reunião muito boa, muito produtiva. Ele é fantástico, sim. E aí, depois dessa reunião, e também teve essa outra reunião que a gente participou, eu falei assim, Carla, nós vamos fazer todo dia. Aí a Carla ainda falou assim, Raquel, vai ficar puxado, porque tem que... Falei assim, Carla, a gente vai pegar vídeo que a gente tem, foto que a gente tem, você põe, nem que seja aliança, mas você vai colocar todo dia. Aí o próprio Guilherme, né, falou, não dá para fazer agora, mas você faz um repost. Pega lá do 3 meses para trás e faz um repost. A gente achava que fazer um repost... porque, tipo assim, na nossa cabeça, assim, nossa, vai fazer um repost, o cliente vai falar assim, esse povo vai colocar igual. Sim. Sabe? E teve até uma reunião de vocês que falou assim, o pessoal não lembra, e realmente o pessoal não lembra. Não lembra. Vocês lembram do que vocês curtiram ontem? Ninguém lembra. Não dá. Daí o pessoal não lembra mesmo, sabe? A gente fez alguns reposts e deu certo, e assim, sempre assim, a gente, depois da Codirect, a gente começou a fazer, Carla também, a principal, né? Fazer um planejamento das coisas, tirar a foto, já deixar meio que planejado que vai cair no sábado. A gente também conseguiu uma colaboradora nova, né, Carla? Que tem somado bastante com a Carla, principalmente, porque tem ajudado a Carla ali na raiz do negócio, passa pela Carla para fazer a triagem, para fazer o que a Carla acha que deve passar para frente ou não, né? Que ela está mais ligada a você. Então a gente está tentando fazer essa engrenagem, né? Fazer ela funcionar. E toda vez que a gente procura algum tema, até próprio eles mesmos, até a Carla, até essa menina nova que entrou agora, a Emily, o próprio menino também, quando a gente procura algum tema, a gente sempre procura relacionado a alguma coisa da loja. É de aliança, é de correntinha, é de coisa, tipo assim, se a gente gostou, é de alguma pessoa que fez, a gente gostou, a gente envia para a gente em própria mensagem, às vezes não replica igual, mas a gente tira uma ideia daquilo para a gente conseguir fazer alguma coisa que fique bom para a nossa loja, mas que fosse... Isso aí entre o método da Codirect, né, na produção de conteúdo. O caso do... ficava muito assim, meio ainda como é que produz e tal. Aí, por exemplo, a gente pega um tema, né, que a gente gostou, esse tema vai ser legal, e a gente tenta adaptar, né, usa ali o site, né, da Codirect, a plataforma. Então vai conciliando, vai ajustando. E vai dando certo. Que maravilha. Hoje a gente tem mais planejamento, sabe? Para postar conteúdo, antes a gente não fazia isso, a gente não deixava, fazia um planejamento do que postar, e deixava um planejamento, a Carla mesmo, hoje ela já faz um planejamento, deixa tudo programado, a gente tem um horário que a gente posta, antes não, era 2 horas da tarde, era 3 horas da tarde, era 4 horas da tarde, tipo assim, e a gente via que nossos posts, assim,
não tinha comentário, não tinha curtida. Teve uma colaboradora nossa que uma vez até perguntou, nossa, a gente tinha 3 mil na época de seguidores. Vocês têm 3 mil seguidores, vocês compraram seguidor? E a gente não fez isso de comprar seguidor. Sim. Eu falei, não, são clientes nossos. Nossa, mas por que a gente só tem 2 curtidas? Ninguém chama a gente, ninguém fala, era 2 curtidas, 1 curtida. Hoje não. Hoje é outra coisa, sabe? Hoje é várias curtidas, a gente tem vários leads, né? Isso. Então, assim, mudou bastante. Ah, que maravilha. A gente só tá com alguns, né, assim, o lado ruim ainda que a gente acha ainda que tá tendo algum problema, 2 problemas que eu identifico, assim. Eu acho que a gente não conseguiu chegar no nosso cliente ideal ainda. Né, Carla? Na questão eu falo dos posts. Por exemplo, os nossos posts atingem um público bom que se interessa por joia, mas não é o público ideal que a gente quer. Não tá tendo conversão. Não, mas a conversão eu acho que é outra coisa. Eu acho que a gente tá atingindo público, mas é um público com um ticket médio baixo. A gente isso que eu tô falando. Ele dá uma contravertida no sentido de chegar até um público, de formar 100 e tantos leads, mas na hora de converter nós temos promoção, nós temos desconto, temos qualidade, temos preço, temos atendimento. Então, o que é que não está convertendo? Então, os leads estão chegando, né? Então, eu acho que assim, está tendo alguma afinação. Quero fazer um ajuste, né? Algum ajuste do público-alvo, né? Podem ser algumas questões, né? A gente tem que analisar, olhar para o funil de vocês ali de novo, para ver onde que está o ajuste que a gente vai fazer para ir qualificando. Mas é um processo, né? Como vocês trouxeram, vocês estão atingindo esse resultado, que eu quero saber qual é, mas o que eu sinto, me digam se eu estou certo ou errado, mas o que eu sinto, somente na fala de vocês, é que antes o marketing não era estratégico, e agora o marketing é estratégico. Sim, a fala de todas vocês, né? Contrataram pessoa para focar no marketing, entenderam que o marketing é estratégico para a empresa, é ele que atrai o cliente, então ele gera dinheiro, né? É uma das 3 áreas da empresa que geram dinheiro, né? Marketing, vendas e pós-venda. Então, isso nunca mais vai sair da cabeça de vocês. E sinceramente ele está melhor do que as empresas que a gente contratava aqui, ao nosso ver, sabe? Atento ver que teve campanha agora, assim, do Dia das Mães e tal, e sempre aparece a campanha dos nossos concorrentes. E tinha até que é uma empresa que a gente era deles, né? Aí eu falei, nossa, olha o marketing deles. Eles têm que aprender com a Codirect, ainda eu ia aquela conversão, porque não ficou legal, cara. Ficou muito. Ele pegou nós como é o pioneiro da cidade e ofereceu, nós já fizemos serviço para a Onyx. E foi lá e contratou o nosso concorrente, está fazendo o nosso concorrente. Mas o dele não tá legal. Aí eu falei, amém, continua assim. Agora vocês fizeram referência da cidade, então? Falei, vou dar até pagar. Para continuar com eles. Sim, maravilha. E quais foram os resultados que vocês tiveram nos últimos tempos? Então, a gente teve um resultado muito bom de um post que a gente fez, que foi um desses, assim, que a gente sempre procurou posts, um mais divertido, um sobre a loja, nunca deixar só um tema. E num desses posts, foi um desses que a gente sempre estava pesquisando, tal, eu olhei e mandei para a Carla. Falei, Carla, né? Esse ficou legal, dá uma olhada. Aí passei para a Carla. E a Carla, com toda a dedicação dela, transformou o post viral mesmo, sabe? Nem a gente acreditou quando postou, que começou a vir tanta mensagem, tanto comentário, começou a vir aqueles comentários que a gente fala as críticas, e a gente nunca tinha recebido crítica. Ter hater, né? Então tá importante. A gente responde, muitos haters, eu falei, querendo pichar nós. Eu me surpreendi, 10 minutos depois que eu tinha postado, eu tava na academia, aí eu lá olhando, aí eu olhei 200 curtidas em 5 minutos, aí eu mandei pra Raquel, você colocou esse vídeo no tráfego? Porque ele tá subindo. Ela, não coloquei não. Aí começou. E ele, assim, é um vídeo que explodiu, e até hoje, né, Carla? Agora tá chegando ainda, mas... Tá chegando, e ainda vem, tipo assim, vem comentários, vem leads, vem perguntas deles, sabe? Tipo assim, de outra cidade. Essa semana retrasada veio uma pessoa que veio através dele, mas perguntou sobre um serviço, se o Flávio fazia ou não, sabe? Legal. Então, assim, já quer dizer que entrou no nosso e deu aquela vasculhada, deu uma olhada, sabe? E acompanhou, ótimo, maravilhoso. E estão batendo meta, como é que vocês estão? Eu tô sabendo que vocês estão batendo meta. Estamos, graças a Deus. Tá sendo, esse ano está sendo um ano um pouco mais complicado, eu acho que para todo mundo, né? Não é assim, na nossa região, acho que é o Brasil inteiro está sendo um ano bem mais difícil.
Então, é um pouquinho mais difícil de correr atrás, de conseguir a meta. Mas, tipo assim, tá trabalhando, tá buscando, tá fazendo, tipo assim, as propagandas, o marketing, assim, para ir atrás desse cliente. E com o que nem o Flávio falou, assim, referente aos leads que chega, né? O que a gente tem que analisar agora? Se realmente esses leads, eles estão sendo respondidos, se não estão vendendo por culpa da gente, porque eles estão chegando. Se agora é um treinamento dos nossos funcionários, né, Carla, que a gente estava conversando sobre isso, ou realmente é porque não é nosso público. Porque não é nosso público ideal, mas é um público. Porque se interessou, chamou. Ninguém chama do nada. Tem a questão lá acho que do Guilherme falou, né, que quando você tem lá naquela parte que ele ensinou a gente lá da central de leads, né? Da central de leads, você já começar a pegar e separar. Segmentar, isso. Para fazer a segmentação deles, e depois ele vai ficando ali, e depois você reativar ele. Sim, né? Claro. Depois do tempo você reativar ele. Para você aproveitar aquele interesse dele, né? Claro, até ele falar não. Né? Exato. Se ele mostrou interesse em algum momento, a gente tem que ir atrás. Às vezes a gente se interessou, mas não está com... Mas às vezes não é o momento dele. Não é o momento. Exatamente, mas é uma conversa, tipo assim, às vezes ele pesquisou porque teve interesse, então alguma coisa ele tem. Claro. Então, assim, às vezes para ele, nesse momento, não é o ideal, mas você não deixar esse cliente ali abandonado, sabe? É o que eu e a Carla estamos conversando agora, para a gente pegar essas conversas e verificar, conversa por conversa, já que o último mês, eu acho que teve quantas chamadas, Carla? 90, 120 que você me passou? Foi. Eu falei assim, gente, não é possível que de 90 a 120 chamadas não tenha venda. Tem que ter algum interesse, se interesse teve, então temos que saber o quê? Se o problema é nosso, que a gente não está conseguindo fechar, o que está acontecendo? Porque se não for agora, às vezes é que nem ele falou, naquela outra parte do Guilherme, marcar aquele cliente, não respondeu, mas chamar ele daqui uma semana. E aí, alguma coisa, não faltou, né? Então, agora é a outra parte também que entra, sabe? O marketing está trazendo, que é o que a gente sempre reclamava, o marketing não traz, o que traz é outras coisas, é outras propagandas que a gente também faz na cidade, mas a gente não via chamada pelo Insta. Então, como está tendo essas chamadas, o que a gente tem que fazer agora é fazer essa divisão. Curiosos, mesmo curiosos, se bateu ali, se chamou, algum interesse ele teve, e ir atrás dessas vendas, tentar correr atrás agora para tentar fechar. Se não for agora, mês que vem, ou no outro, mas correr atrás, sabe? Perfeito. Tem que ir, a gente chama de follow-up, né, de funil, tem que ir abordando esse cliente de tempos em tempos, para investigar o interesse, por que ele procurou, e assim sempre sai venda, assim que a gente faz aqui também, a gente não desiste do cliente nunca, e na plataforma da Codirect, vocês conseguem tirar os prints das conversas, inserir lá na plataforma, e ela dá todo o feedback de se o script tá bom, se as conversas hipnóticas podem melhorar, onde que podem melhorar, o que vocês acertaram nas conversas, o que podem melhorar nas próximas, e é muito interessante, é muito rico isso. Sim. É uma ferramenta que a gente já pode começar até a estar usando, né? Sim. Tem alguns clientes nossos, eu indico vocês fazerem isso também, já que vocês têm um volume bom de leads, selecionar algumas dessas conversas, inserir na plataforma, receber o feedback da plataforma e apresentar na reunião que vocês devem fazer de planejamento da semana, para explicar para as pessoas que atendem, que fazem essa conversa, quais são os pontos de melhoria, o que elas podem testar nessa semana para melhorar, para ver se dá certo, um gatilho diferente, uma abordagem diferente. Faz muito sentido e, assim, a gente sempre vai evoluindo. Sim. Que bom, que maravilha. E qual foi o ponto de virada? Vocês entraram na Codirect, entraram meio desconfiados, mas foram fazendo, e em que momento que deu... Vamos seguir o método... Eu acredito que, para mim, tipo assim, foi naquela reunião, né? Porque, tipo assim, aquelas reuniões, não, porque tem que passar para outro nível. Aí vocês têm que postar todo dia. Falei, não é possível. A fulana postou e entrou pouco tempo aqui. Não, peraí. Falei, não, Carla, pode passar. Eu acho que foi assim, nesse momento, assim, vamos passar todo dia, vamos postar todo dia. Nesse de postar todo dia, que eu acho que... Mas o ponto foi aquela reunião mesmo, sabe? Sim. Vendo que outra pessoa fez, falou assim, não, posta todo dia. Todo Sim. dia. E aquela coisa a gente assistiu também na reunião de vocês, falando do referente ao planejamento mesmo, acompanhar horários, ter uma organização no planejamento. Rotina, né? Sim. Exatamente, nas postagens, sabe? Que maravilha. Eu gostei bastante também, acho que foi muito válido a questão dos colaboradores, que teve aquele intensivo que teve o Fernando Talaia, que teve... a imersão? A imersão foi muito boa, entendeu? Foi mesmo. Fernando mesmo, a gente ficou, acho que todo mundo queria 5 horas lá de... não acaba.
É muito bom. Os outros também, né? Mas dele ficou em destaque, ele acho que para a maioria ali, né? Então foi bem bacana também aquela imersão também. E dia 14, 15 e 16 de março, vocês já se inscreveram? Não. Vai ter a gente faz normalmente 2 por ano, 14, 15 e 16 de março. Depois eu passo o link para vocês se inscreverem. A gente vai ter a imersão rumo ao próximo milhão. É fantástico, né? Nosso maior evento. E empresário não tem muito tempo para nada, né? É uma correria. Tá sempre sem tempo. Sempre tem coisa para fazer, muita coisa para fazer. Então é difícil a gente parar 3 dias para olhar para o negócio, refletir sobre o negócio e com um dos pontos da virada de vocês foi o network, né? Foi você ver outro cliente tendo resultado, fazendo o que tem que ser feito. E aí, a partir disso, né, deu aquele clique, pô, se ela está fazendo, eu também posso. Então, a imersão é isso também, né? O networking, todos os nossos clientes, 3 dias olhando para o negócio, para quem quer crescer. Esses momentos também são muito ricos. O empresário tem muito aquela solidão do dono, né? Não tem muita gente para conversar, a gente fica muito, pô, será que está fazendo certo? Muito desconfiado, às vezes inseguro. E esses momentos dão muita segurança e combustível para continuar. É bom, porque daí sempre tem dicas novas. Vê que a maioria tem as mesmas dores também, né? E você fala, não, sozinho não. A dor de um é a dor de muitos. Certo, maravilha. Pessoal, então, parabéns, né, por essa história de vocês, parabéns pelos resultados, parabéns pelo esse progresso, né, e é só o começo, né, vocês estão com o mindset correto, estão olhando para o lugar certo, é muito gratificante ver vocês falando sobre planejamento, funil, estratégia, entendendo isso como isso pode apoiar tanto o negócio, mas como a vida pessoal de vocês, né? Tanto a qualidade de vida. Né? O aprendizado a mais, né? Sim. E trilhar nesse caminho aí. Maravilha. Então, para finalizar, a gente tem 2 tipos de pessoas. A gente tem aquele que já está aqui na Codirect, já entrou, já está confiante para entrar, mas tem aquele que está um pouco em cima do muro. Que recado que vocês dariam para esse que está em cima do muro? Vem para a Codirect, não fica em cima do muro não, que você pode se estrepar. Eu aconselharia ele, tipo assim, a acreditar, né? A não ficar com medo. Com medo é o normal. A gente duvida do que a gente não conhece, a gente tem medo do que a gente não conhece, é o próprio do ser humano mesmo. Então, eu acredito que, assim, as pessoas que estão em dúvida é normal, mas eu acredito que tenha que vir para conhecer que realmente, assim, às vezes você acha que você está fazendo tudo certo, porque era o nosso pensamento. Não, a gente está fazendo marketing, a gente está, por que não faz, por que não acontece? E realmente, assim, estava errado. A gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, nem a metodologia, nem o planejamento que a gente tem hoje. Isso a Carla pode dizer. Isso, verdade. Depois que a gente entrou na Codirect, mudou totalmente a visão, principalmente na produção de conteúdo, né? Mas a gente estava produzindo conteúdo de panfletagem, igual vocês falam muito, né? Só colocar a foto lá e aí só para o cliente ver. E os vídeos explicativos, muitos clientes gostam, né? Já teve clientes que até elogiaram nossos conteúdos, falou que é muito legal e tal. Eles até preferem a gente da loja produzindo conteúdo e aparecendo do que a gente colocar blogueiros. E a gente sempre trabalhou muito com blogueiros. Hoje em dia a gente não trabalha mais com blogueiros. E as nossas visualizações têm mais do que quando tinha blogueiros. E a gente tem mais leads do que quando tinha propriamente os blogueiros, vinha aqui na loja fazendo a propaganda e tal. Hoje a gente tem mais com os conteúdos que a gente está fazendo. E o que antes a gente não tinha. A gente fazia os conteúdos, a gente acreditava que estava fazendo certo, a gente pagava as empresas para fazer, só que quando a gente pagava, a gente via que não era a nossa cara, não era como a Codirect fala, a identidade da empresa, a gente mudou, tipo assim, virou, sabe? Virou do zero. E ótimo. Eu fico muito feliz, parabéns pela humildade e, assim, em busca sempre de acertar, em busca de melhorar, as coisas sempre dão certo, né? Uns mais tempo, outros menos tempo, mas o resultado é inevitável para quem segue o processo, para quem quer ser melhor um pouco por dia. É melhor a gente andar para o lado certo e correr para o lado errado. Certo? Às vezes naquela ânsia de ter resultado, né? Todo empresário tem boleto para pagar. É uma luta incrível, né? Uma luta pesada, então a gente fica naquela ânsia e às vezes a gente perde muito tempo correndo para o lado errado. Então, às vezes, andar para o lado certo é muito melhor e dá mais resultado. E resultado sustentável no longo prazo. Bem isso mesmo. Show de bola!